Olá, tudo bem? Como você sabe, o pecado desagrada a Deus. O pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Muitas pessoas pecam e muitas pessoas não sabem que alguns pecados que nós cometemos desagradam a Deus de uma forma grandiosa. Será que eu e você não estamos cometendo alguns pecados que desagradam a Deus? Hoje você vai aprender sobre os 4 pecados que desagradam a Deus. Eu sou João Pedro, do canal João Pedro Torales. Seja bem-vindo. Não esqueça de compartilhar o conteúdo se você gostar e inscrever-se no canal e ativar as notificações. E vamos assistir agora, nesse momento, o vídeo sobre os 4 pecados que desagradam a Deus. Olá, meu querido, tudo bem? Com certeza, todos os pecados desagradam a Deus. Mas hoje eu quero aqui apresentar para você 4 pecados que desagradam a Deus de uma forma terrível. E muitas pessoas estão cometendo esses pecados, muitos cristãos, muitos adventistas estão cometendo esses pecados e muitas vezes não estão percebendo que esses pecados desagradam a Deus. O que o pecado causa entre nós e o nosso Deus? Antes de eu pontuar aqui os 4 pecados, eu quero mostrar o que o pecado faz. O que o pecado traz de consequências para nós. Então abra sua Bíblia, ou vamos ler aqui junto Isaías 59, verso 2. Diz assim: mas as vossas iniquidades ou vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. A Bíblia é clara. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, quer ficar longe de Deus, quer separar Deus de estar, ou quer que Deus fique longe de você, é só pecar. Mas, João Pedro, todos somos pecadores. Existem pecados que são pecados inconscientes, que não planejamos, isso é a natureza pecaminosa. Mas existem os pecados que nós já sabemos que está errado e insistimos nesses pecados. Este é o pecado que está dizendo aqui em Isaías 59, 2. Então o pecado, ele faz com que Deus se afaste de nós. Então, se você quer Jesus pertinho de você, se você quer o Espírito Santo pertinho de você, evite os pecados que você já sabe muito bem que é pecado. Você já tem consciência sobre isso, então evite. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E o pior, encobre o rosto, encobre os ouvidos de Deus, para que a gente não ouça a voz de Deus. Imagine o quanto é terrível o pecado. Separa a gente de Deus e faz com que as nossas orações não cheguem a Deus. Ou seja, os nossos ouvidos ficam fechados para ouvir a voz de Deus. O primeiro pecado para você fugir está em Romanos 12, 16. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 16. Qual é o pecado, irmão João Pedro? É o pecado do orgulho. É o pecado da soberba. Olha o que diz aqui no verso 16. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, soberbos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Queridos, o primeiro pecado é o orgulho. A Bíblia é muito clara, em Romanos 12, 16 é muito claro, dizendo: não seja orgulhoso, porque o orgulho, ele torna a pessoa arrogante, ele torna a pessoa soberba. Tem muitos cristãos que vão na igreja, frequentam os cultos, estão em oração, mas são orgulhosos,
são soberbos. Muitas vezes não gosta de se misturar com o cristão, o irmãozinho mais simples. Muitas vezes tem aí a sua panelinha, só quer se misturar com os cristãos, os irmãos que têm a mesma eloquência, o mesmo patamar financeiro. Isso acontece muitas vezes dentro da igreja com muitas pessoas que se dizem cristão. O orgulho, ele é terrível. É um dos primeiros pecados que aconteceu lá no céu, onde Satanás se tornou presunçoso, orgulhoso. Então, o primeiro pecado que Deus odeia é o orgulho. Será que eu e você nós não tem sido orgulhosos? Será que a gente não tem sido orgulhoso para com o nosso irmão? Para com o nosso próximo? Para com as pessoas que estão nos rodeando? Se você tem sido orgulhoso, hoje é o dia de abandonar o pecado do orgulho. O orgulho é terrível, separa a gente de Deus, e o fim do orgulho é a morte, porque a consequência, o salário do pecado é a morte. Segundo pecado que Deus odeia é a mentira. Este é um pecado que Deus odeia. Abra sua Bíblia em Provérbios 12, verso 22. Esse é um pecado, meu amado, que Deus odeia. E vamos ler então o que diz aqui sobre este pecado. Provérbios, capítulo 12, verso 22. Diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis. Olha que interessante. Abomináveis ao Senhor. Mas o que agem fielmente são o seu prazer. Queridos, os lábios mentirosos são abomináveis. O pecado da mentira é um pecado terrível, que muitas vezes está entrelaçado na nossa vida, nos nossos atos. Muitas pessoas costumam mentir pequenas mentiras, mentirinhas para a esposa, mentirinhas para o colega, mentirinhas para o pastor. E a mentira, ela começa como algo normal. Tem pessoas que são cristãos e se acostumaram com a mentira. Às vezes mente para poder tapar um outro buraco. Querido, mentira é mentira. Mentira é abominável diante de Deus. Então, tudo que vem da mentira vem do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Então, hoje, Deus odeia e está nos mostrando que Ele abomina, odeia os lábios mentirosos. Então, se nós estamos mentindo, seja para a esposa, seja para os amigos, seja para os irmãos, se nós estamos acostumados a contar piadinhas mentirosas, se nós estamos acostumados a inventar algumas coisinhas para tentar tapar alguma lacuna que a gente já falhou, então, meu amigo, não minta mais. Seja verdadeiro, porque a mentira, ela é abominável diante de Deus. Então, corte da sua vida qualquer tipo de mentirinha, porque Deus odeia a mentira. Terceiro pecado que Deus odeia é o pecado da cobiça. Isso está em Êxodo 20, verso 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Queridos, a Bíblia é muito clara. Não cobice nada que é do seu próximo. O terceiro pecado que Deus abomina é a cobiça. A cobiça é algo tão natural. A natureza pecaminosa nossa, ela é tão natural que muitas vezes nós
cobiçamos, de forma imperceptível. Muitas vezes nós estamos cobiçando e não estamos percebendo que nós estamos cobiçando. Então a cobiça, ela é algo terrível diante de Deus. Então Deus disse: não cobice nem a casa do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, enfim, coisa alguma do teu próximo. Então Deus é muito linfático em dizer: não cobice nada que é do teu próximo. Porque a cobiça, meus amados, o próprio Paulo diz em Romanos 7,7: eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Por quê? O que Paulo queria dizer com isso? Paulo queria dizer que a cobiça parece tão natural, parece tão normal, que se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não perceberia. Queridos, a cobiça, ela está presente em muitos irmãos e muitas vezes está presente na nossa vida. Muitas pessoas cobiçam a casa do seu próximo. Isso eu digo irmãos, pessoas crentes, cristãs muitas vezes, adventistas. Muitas pessoas cobiçam a mulher do seu próximo. Muitas pessoas cobiçam o carro do seu próximo. Muitas pessoas cobiçam a posição em que o próximo está na igreja. Cobiça o lugar do pastor. Cobiça o lugar do presbítero, do ancião. Cobiça o pregador. Ah, como eu queria pregar como esse homem. Amigo, não cobice. Ore a Deus e busque teus próprios dons. Cada um tem um dom próprio de Deus. Hoje, a cobiça está presente na vida. E Deus odeia a cobiça. Muitas pessoas cobiçam mulheres nas ruas. Cristãos cobiçam homens nas ruas. Então, queridos, a cobiça é algo terrível. E nós precisamos rejeitar a cobiça. Nós precisamos anular a cobiça da nossa vida. Repreender os nossos olhos. Olha o que diz ali, interessante, que me chamou a atenção, sobre a cobiça, em Jó 31, 1-3, o Jó diz: eu não quero cobiçar as moças, eu privei os meus olhos de cobiçar as mulheres, eu privei os meus olhos de cobiçar as coisas deste mundo. Querido, rejeite a cobiça, diga aos seus olhos, num sentido simbólico, fale ao seu coração, à sua mente, repreenda o teu olhar, quando ele for cobiçar mulher, homem, carro, casa, posição, qualquer coisa que pertence ao teu próximo, é do teu próximo. Então não cobice aquilo que é do teu próximo, diz Deus para cada um de nós. Por isso ele odeia este pecado da cobiça. Quarto pecado que Deus odeia é o egoísmo. Abra sua Bíblia em 1 João 3, verso 16 ao 18, diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemo-nos de palavra nem de línguas, mas de fato e de verdade. Como pode, diz Deus, a pessoa dizer: eu amo a Deus, eu sou um cristão, mas eu não ajudo o meu próximo, eu não auxilio o meu semelhante, eu vejo a pessoa padecer e eu não estou nem aí, eu vejo a pessoa sofrer e eu não estou nem aí. Isso se chama egoísmo. É o quarto pecado que Deus odeia, é o egoísmo. Queridos, muitos cristãos são egoístas. Muitas vezes nós somos egoístas. O nosso coração, por natureza, ele é egoísta. Muitas vezes as pessoas só se importam com sua família, com os seus parentes. Se sua família está bem, se seus parentes estão bem, o mais não tem importância. E dizem: eu sou um cristão,
Eu sou um representante de Deus nessa terra. Queridos, a pessoa que pensa assim, ele é egoísta e não conheceu a Deus de verdade, porque a palavra de Deus diz em 1 João 3, 16 ao 18, que você não pode dizer que você conhece a Deus se você rejeita o teu semelhante, se você não auxilia as pessoas carentes. Quantas pessoas passam fome? Quantas pessoas padecem? Quantas pessoas choram? E muitas vezes nós estamos cheios, farto e somos egoístas. Muitas pessoas dizem, eu não vou ajudar esse mendigo aqui na rua, porque outros vão ajudar. Ou muitos dizem, eu não vou ajudar, porque ele vai usar drogas, vai usar álcool. Amigo, faça a tua parte. Ajude. Ajude. É melhor errar pelo mais do que falhar com um coração egoísta. Se o que ele vai fazer aí pertence a ele. Mas se ele realmente estiver com fome, se ele realmente estiver precisando de uma comida, precisando de uma roupa, e você às vezes está negando, dizendo, eu não vou ajudar porque ele vai fazer isso ou aquilo. Amigo, irmão e irmã, Deus odeia o egoísta. Então não seja egoísta. Que nós possamos nos libertar do egoísmo. Que nós possamos olhar para o carente, para o faminto, para o necessitado e amar de fato e de coração e ajudar as pessoas na rua, os irmãos da igreja que carecem. Tem pessoas na igreja que tem muito e o outro não tem nem o que comer. E às vezes nós estamos nos importando só conosco, só com o nosso bem-estar, só com o bem-estar da nossa família. A palavra de Deus, ela diz em Tiago 1,27, que a verdadeira religião sem mácula e sem mancha é ajudar os órfãos e reter o coração, o nosso coração, de se contaminar de qualquer coisa mal. Então, Deus, Ele te chama para que você fuja do egoísmo, porque o egoísmo é um dos pecados que Deus odeia. A parábola do bom samaritano apresenta algo muito importante para nós. Primeiramente, passou um sacerdote, viu aquele homem que estava ensanguentado na rua, que tinha sido roubado, apanhou e ficou jogado meio que praticamente morto. Mas o sacerdote passou. Quem é o sacerdote? O pastor, aquele que conhece a palavra de Deus. Olhou, passou do lado e foi embora. A parábola que Jesus contou. Veio um levita. Quem é o levita? O que trabalha dentro do templo de Deus. Aquele que é, digamos assim, o representante de Deus aqui na terra. Os levitas eram as pessoas que trabalhavam dentro do santuário de Deus. O levita viu aquele homem, passou do lado e também rejeitou. Mas veio o samaritano. Quem era o samaritano? Um rejeitado. Aquele que não tinha valor. Uma pessoa que era rejeitado pelo sacerdote, pelos levitas. Enfim, o samaritano era uma nação, um povo desprezado. Mas esse samaritano foi lá, ajudou, gastou o seu dinheiro. Compadeceu-se desse que estava ali praticamente morto, jogado na estrada. E o samaritano foi quem fez a vontade de Deus. Então, cuidado. Muitas pessoas são religiosos apenas, como o sacerdote e o levita, mas não são cristãos de fato. Não são realmente filhos do Deus Altíssimo. Muitos samaritanos neste mundo que não conhecem a Deus, que não têm o conhecimento de um adventista, de um cristão, são pessoas mais benevolentes do que nós. Isso é um tapa em cada um de nós. Isso é uma repreensão de Jesus para que não sejamos egoístas. O egoísmo vai tirar milhões de pessoas do céu e é um pecado que Deus odeia. Então, os 4 pecados que Deus odeia é o orgulho, a cobiça, o egoísmo, a mentira. Queridos, se porventura esses pecados, estamos cometendo esses pecados,
Hoje é dia de libertação, é dia de abandonar esses pecados e fazer a vontade de Deus, porque Deus te chamou para ser um povo santo, uma nação santa, tanto nos lábios como nas ações. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E assim você estará me ajudando a pregar a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.